Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 6, 7. Gente, eu não sei que dia é hoje. Deixa eu ver. Não sei. Hoje, bom, enfim. Estamos aqui para falar de uma coisa que, para variar, ninguém fala, que é talvez uma das ferramentas, não sei se é ferramenta ou se é sei lá o quê. Olá para todo mundo que está entrando. Mas é uma das. Eu vejo uma das vantagens que eu tenho, uma vantagem competitiva que eu tenho em relação aos outros colegas. E é uma vantagem competitiva que talvez muita gente na faculdade não tenha se atentado. É algo que vem da faculdade, do seu ensino básico de medicina, que é raciocínio clínico. E eu gosto bastante de falar sobre raciocínio clínico, e aí eu falei com o pessoal do meu canal de transmissão. Se você não está no meu canal de transmissão, você clica ali na bio tem o Casos e Coisas da Carininha. É ali que eu faço as enquetes para saber quem está interessado curte, quem está interessado entra ali no canal, porque eu faço as enquetes mais ou menos a pessoa já antecipa aquilo que vai rolar aqui no Instagram, que eu vou ensinar, que eu vou mostrar, enfim. E de fato, oi Felipe, tudo bom? É, e de fato, então voltando ao assunto, o que que eu acho? É que a gente, durante a faculdade, talvez subvalorize o raciocínio clínico para a radiologia. O que que eu queria dizer para vocês? É que talvez seja subvalorizado na faculdade. Raciocínio clínico. Pensar na maior quantidade de doenças e entender qual pode ser aquilo na paciente. Qual pode ser a doença da paciente. Isso, aliado a uma ferramenta poderosa que é a imagem, isso potencializa o jeito que você ajuda o paciente. Lembra, gente, o fim é sempre o paciente. O fim é sempre ele. Tudo que a gente faz é pelo paciente. Ah, também é pelo nosso status? Também é pelo nosso status. Afinal, quem não gosta de ser reconhecido? Mas, se você acertar o diagnóstico do seu paciente, o status vem automaticamente. Então, eu gosto de pensar nesse fim como, como o fim do nosso trabalho, o fim é o paciente, que o reconhecimento ele vem. Então, eu prometi falar de raciocínio clínico em sangramento uterino anormal, tá? Sangramento uterino anormal, a gente precisa ter uma definição. O sangramento uterino anormal, ele por definição é um sangramento que foge. Boa tarde, Rafael. Rafael é o meu seguidor que está sempre nas lives do cafezinho. Eu adoro, adoro, adoro. Ah, tomar meu café antes que esfrie. Por definição, é um sangramento que está fora do período menstrual habitual, tá? Em estando fora do período menstrual habitual, que é de 4 a 8 dias, e que tem uma quantidade definida, então veja, o sangramento, a menstruação, ela tem um período definido de 4 a 8 dias, e ela tem uma quantidade definida que varia muito de mulher para mulher. Então, uma quantidade acaba sendo percebida pela mulher. Ela vê se aumentou ou se não aumentou. E a gente tem modelos subjetivos para entender se esse sangramento está maior ou não está maior. Tem modelos mais objetivos. É, Normalmente é um combo de subjetividade com objetividade. Como que a gente avalia um sangramento objetivamente? A gente pergunta quantos absorventes ela usa durante o sangramento. Ah, vem cá, você usa quantos absorventes no dia? Você usa muito absorvente noturno? Normalmente a mulher que está sangrando demais em volume, ela vai falar, putz, só uso noturno. Tá, e aí quantos noturnos você usa durante o dia? Cinco, seis? Acima de cinco, eu já considero, acima de três ou quatro, dependendo do padrão dela, eu já começo a considerar aumentado. Então, acima de 8 dias e um volume de percepção aumentado da paciente do sangramento.
Além disso, eu não vou entrar em irregularidade menstrual, tá? Eu não vou entrar na oligomenorreia, claro, é anormal também. É um sangramento uterino anormal, o ciclo menstrual ele vai de 21 a 35 dias. Acima de 35 dias é um ciclo muito largo, muito grande, então a gente chama de oligomenorreia, paciente menstrua pouco. E abaixo disso, abaixo de 21 dias, polimenorreia, o paciente está menstruando demais. Então tá. E aí, eu quero começar falando de tipos de sangramento. Eu já falei dos sangramentos que estão relacionados ao período menstrual. Se o período menstrual está muito longo, o sangramento normal, a gente chama de oligomenorreia. Se o período menstrual também está normal, Vera, sinto em te informar, mas aqui é uma live que se destina a ensinar médicos. Então eu não vou conseguir responder perguntas de pacientes, infelizmente. Tá? Eu gostaria que você consultasse com o médico, eu acho que é o melhor lugar para você achar essa resposta, tá bom? E eu vou continuar dando raciocínio. Considerando o período menstrual em si, que ele é fixo em 4 a 8 dias, e aí a gente vai ter sangramentos que estão fora desse período, que a gente chama de escape. Sangramentos que são mais longos que o normal, e aí a gente vai chamar de metrorragia. Sangramentos mais intensos que o normal, que a gente vai chamar de menorragia, muito sangue. Metro é disso, né? Metro, pensa assim, menorragia de muito. E os sangramentos que alteram o período menstrual. Polimenorreia, quando você menstrua muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes em período curto, que aí é diferente de escape, e aí isso a gente tem que saber na história. E oligomenorreia, quando a gente menstrua uma vez aqui, outra na vida e na morte, tá? Então a gente tem esses 5 tipos de sangramento fora do período menstrual, quer dizer, sangramento uterino anormal. Ele pode ser estrutural ou não estrutural. Estrutural, como assim, Karina? Estrutural, eu penso em coisas que estão causando diretamente por estarem ali no aparelho reprodutor feminino. Ele está ali, sabe, fisicamente ali. Então, de estrutural, a gente vai pensar assim naquelas coisas mais básicas: mioma, adenomiose, pólipo e malignidade. Eu brinco que a gineco tem, tipo, 4 doenças, né? Que é realmente isso: mioma, pólipo, endometriose e câncer. Brincando, gente, tô brincando, mas assim. E tem as causas não estruturais. As causas não estruturais são, e aí? Tudo aquilo que afeta secundariamente, que você não vê, tá? Você não vê diretamente a causa. Então, a gente vai ter, por exemplo, coagulopatias, então, doença de von Willebrand, enfim. A gente vai ter disfunções ovulatórias, e aí entra a SOP, entra os primeiros anos da menarque, que a menstruação fica totalmente irregular, entram qualquer outras coisas, disfunções tiroidianas, enfim, coisas que você não vai ver e não vai achar causa ali no momento. Tem as causas endometriais que você não vê, mas você tem que pensar se você não vê, ou que você vê uma coisa indireta. Por exemplo, atrofia. Quem aqui já viu falar que a atrofia endometrial sangra? Quem aqui já viu isso? E quem aqui já pensou que um endométrio fininho poderia ser a causa do escape? Muita gente não pensa nisso. E é uma causa realmente relativamente importante, tá? De sangramento, principalmente por escape, de sangramento uterino normal, de via de regra. A gente tem que pensar nas causas iatrogênicas. Então, o paciente fez algum procedimento uterino e que continuou sangrando, e aí, por conta de procedimento X ou Y, fez uma curetagem X, enfim, fez um amil, continuou sangrando, fez SINEC, aí fez aderência, continuou sangrando. Então, vamos lá, vamos organizar o nosso raciocínio clínico. Pensando na imagem. Então, eu falei para vocês quais os tipos de sangramento e quais as causas, tá? O que a gente faz, então, quando chega uma paciente com sangramento? A gente vai fazer o exame de imagem como qualquer outro. Mas você vai conversar com ela primeiro para entender o tipo de sangramento. Ela, vem cá, você tá menstruando quanto? Ela vai falar, não, tô menstruando pra caramba. Tá, mas o seu pra caramba é quanto?
Quantos dias você menstrua? Ah, eu menstruo 5 dias. 5 dias. Mas é muito 5 dias? Ah, nossa, é muito. Muito quanto? Aí, normalmente, assim, dicas de que elas estão falando que é muito. Vaza, fico com vergonha, não consigo sair de casa porque vaza. Estou usando 2 OBs e troco 2 OBs a cada 2 horas durante 2 ou 3 dias. Estou ficando fraca, estou ficando anêmica. E se estou ficando fraca, estou ficando anêmica, você olha com muito cuidado, você avalia mais objetivamente. Aí você vai olhar a mucosa para ver se ela tá mesmo falando, porque ela pode achar que tá fraca por outra, não come bem, não dorme bem, tá de dieta, e aí bota a culpa no sangramento. Ela vai falar que usa só absorvente noturno e que às vezes nem o noturno segura. Então ela sempre vai dar um padrão que está realmente fora, fora do padrão que a gente imagina que é assim, trocar 4 absorventes normais, num dia ter 1 ou 2 dias de fluxo um pouco aumentado em que você usa noturno, tá? Mas não intenso todos os dias. Então, aí se você liga para pensar, opa, e aí? O que que isso quer dizer? Raciocínio clínico, a gente investiga bem a história direitinho para caracterizar o principal sintoma. E aí, a partir desse principal sintoma, a gente vai vendo as causas. Essa é uma maneira de raciocinar. Então, por exemplo, causas de menorragia. Adenomiose da menorragia, dá sangramento pra caramba. Essas coagulopatias da menorragia, porque sangra pra caramba. Tudo que faz sangrar pra caramba. Pólipo pode fazer sangrar pra caramba? Pode. Mioma pode fazer sangrar pra caramba? Pode. O mais comum? Deles talvez não, mas pode. Então você vai, endométrio, por exemplo, uma hiperplasia endometrial pode fazer sangrar muito? Pode, porque tem um endometriozão, ele tá lá, ele vai sangrar bastante. Então você pode, na sua queixa principal, que é menorragia, você pode lançar um leque para um monte de coisas que podem causar menorragia. Ao mesmo tempo, você vai começar a fazer o seu exame. Então, vou dar esse caso de uma paciente que tem uma menorragia, tá sangrando pra caramba. Você vai fazer o exame, a primeira coisa que você vai olhar é a vagina. Outra coisa interessante, e aí eu vou falar, talvez eu fale para depois. Vou deixar para depois. Mas outra coisa interessante também é perguntar o padrão de sangramento. Vem cá, esse sangramento, como que ele é? Ele é vermelho vivo? Ele é vinho? Ele é borra? Essa característica do sangramento nos diz muito sobre a origem do sangramento. Se ele ocorre durante o período menstrual e é um sangramento com coágulos, um sangramento mais vinho, beleza, é um sangramento menstrual, provavelmente endometrial. Agora, se ele ocorre fora do período menstrual, por exemplo, e é um vermelho vivo, cor de sangue de corte, você tem que pensar uma coisa, às vezes, extraendometrial, fora do endométrio, uma coisa mais de mucosa, de corte. Então, a gente vai fazer o exame, vamos pensar na imagem, começando pela vagina. Você vai olhar as paredes vaginais? Vai olhar para ver se tem alguma lesão que está sangrando? Se é menorragia, se é uma menorragia muito bem declarada, né? Se a mulher está sangrando pra caramba apenas durante o período menstrual, provavelmente não vai ter nada. Então você vai entrar mais tranquilo na vagina. Vai olhar o colo da mesma maneira. Você vai procurar alguma alteração no colo, um pólipo. Você vai procurar, de repente, um câncer, mas assim, sempre pensando, será que sim? Será que não? Entendeu? Você vai indo por órgãos e pensando no que vai ver. Beleza, passou o colo, não viu nada, você vai olhar o útero. Aí o útero potencialmente tem causas de menorragia, né? Então a gente vai procurar pólipo, a gente vai procurar adenomiose, a gente vai procurar o que mais? A gente vai procurar, cadê? Alterações endometriais, hiperplasia, a gente vai procurar mioma, esqueci do mioma, gente, olha. A gente vai procurar mioma. E aí, veja bem, não é só achar mioma. Vamos dizer que a gente achou um mioma, só que é um mioma subseroso, um mioma, sei lá, intramural. A gente vai olhar a causa, olhar a alteração e será que essa alteração justifica o sintoma? Porque você pode ver lá uma mulher, às vezes, com um útero relativamente miomatoso, sei lá, com 3, 4 miomas, todos eles longe do endométrio. E aí o endométrio tá ali, ok, não tá grosso, dependendo do período menstrual, tá ok. Você olha, e aí?
Será que justifica? Óbvio que você vai descrever, é óbvio que você vai relatar do mesmo jeito que você relataria se ela fosse assintomática, mas em contando para ela e em, né, conversando com ela e até na sua conclusão, você não vai botar esse mioma como a causa do sangramento. Ah, essa aqui é isso aí, o famoso palme. Essa aqui é da Maria Cristina. Sabe a MH Studios? Maria Cristina? Eu adoro ela. E aí, essa camiseta aqui é da Maria Cristina, da MH Studios. É isso aí. Adorei. Henrique, sim. O palme é o mais famoso. É uma classificação da Figo. É, tem figo para mioma, tem figo, né? Para, enfim, várias coisas. Ah, não, tu viu, né? Só pego coisa chique. Tu acha que eu uso, né? Qualquer coisa? Não, só coisa chique. É, esse é famosíssimo o palme. Inclusive, eu me baseei no palme para falar isso aqui. Porque eu brinco, gineco é super simples. É, são 5 doenças. Enquanto não é, tem uma, aí é só ir para outra. Ahn, quem tiver interesse em fazer uma tabelinha, né, de decorebinha e tal, procura figo, sangramento uterino normal ou figo palme, e aí vai estar ali bonitinho já, a tabelinha pronta no Google mesmo, tá, gente? É super fácil, não precisa nem ler o artigo. Isso deixa colado, assim, para você ter isso gravado. Beleza, aí você vai olhar o útero da pessoa e ali você vai achar. Então, você achou um monte de adenomiose. Aquela adenomiose justifica o sangramento. Então, você deu match naquilo. Aí, óbvio que você vai olhar o endométrio também, vai olhar os ovários, enfim. E aí você vai a cada nível a cada órgão, a cada parte do seu exame, você vai avaliar e fazer vamos dizer assim, um sistema de. Porque como que eu raciocino? Vamos lá. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes dessa aula. Vamos, como que eu raciocínio clinicamente? Isso vai valer para tudo, tá? Isso não vai valer apenas para. O que eu fiz aqui? Olha que louca. Isso não vai valer apenas para esse sangramento uterino normal. Isso vai valer para tudo o que você raciocinar. Existem 3 formas de raciocínio clínico mais bem documentadas. E quem estuda, estudioso de raciocínio clínico, tem um monte de artigo super legal sobre como as pessoas raciocinam. É claro que eles batem cabeça, porque tem gente que acha que é de um jeito, tem gente que acha que é do outro, e no final das contas a gente chega à conclusão de que as pessoas são diferentes e conseguem raciocinar baseado nesses 3 princípios, mas sempre usando um, o outro, mais um, mais outro, os dois ao mesmo tempo. E esse raciocínio estruturado, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente tem um raciocínio que é dedutivo, tá? Que é o sistemático dedutivo. Eu já não lembro, eu sou péssima de decorar as coisas, mas é um sistema de raciocínio em que você pega um sintoma, estuda o máximo de possibilidades, é hipotético dedutivo. Adorei. Hipotético dedutivo, pode procurar. Você tem uma queixa principal e você estuda o máximo de possibilidades que existem para aquela queixa principal. E você faz o seu cérebro, você treina o seu cérebro para isso toda a vida. O paciente falou uma queixa principal, você conhece a história muito bem, é claro, e aí você usa naquela queixa principal. Dor torácica. Dor torácica pode ser. Dor torácica pode ter. Oi, Felipe, tudo bom? É, dor torácica. Dor torácica pode ser infarto, pode ser TEP, pode ser pneumonia, pode ser um derrame pleural, pode ser uma fratura de costela. Você vai dando a maior quantidade de causas possíveis para aquele sintoma. E aí, entendo essa lista de coisas, de causas possíveis, você vai classificando o nível de prioridade. Então, nesse paciente, um paciente, por exemplo, é um senhor que está e vai juntando com os sintomas associados. Então, é um senhor de 80 anos, DPOC, que está com dor torácica e está com febre. E aí a febre com dor torácica fala um pouco mais a favor de ser uma pneumonia, fala menos a favor de ser um infarto. Exclui a possibilidade de infarto? Não exclui. Tá? Por quê? Porque você pensou em aquilo tudo. E você vai, de certa forma, chegar a uma hipótese nesse ranqueamento de doenças de acordo com os sintomas secundários. Tá?
Segunda forma é associativa. E você estuda o maior número de doenças possíveis e caracteriza e conta a história daquela doença para você, tá? E aí isso envolve, tanto uma quanto a outra, envolve muito estudo. A primeira é mais usada por acadêmico de medicina que está começando a estudar, e aí, como não conhece tanta doença, ele precisa abrir, expandir a cabeça sobre quantas doenças, o maior número de doenças que ele puder. Essa segunda é de contar uma história da doença. Você pega a doença e estuda ela, estuda a história dela, estuda o que os pacientes sentem, estuda. Faz isso com outra, e você vai construindo um banco de histórias na sua cabeça. Banco de histórias de doenças. Com fatores de risco, com características, com exames laboratoriais, enfim, todo o máximo de informação sobre doenças que você conseguir. E aí, o que você vai fazer? Quando o paciente chegar para você, você vai associar aquela história que ele está te contando a uma doença. Entenderam? A uma doença que você estudou. Então, é uma coisa um pouco mais imediata, porém, uma curva de aprendizado muito mais demorada. Então, à medida que você vai ficando mais experiente, conhecendo mais doenças, você vai melhorando esse tipo de raciocínio. E o terceiro, e aí é o menos recomendado pelos estudiosos, porque pode ser tá super enviesado, é o famoso eu já vi esse caso antes. Eu já vi esse caso antes, é um clássico. E é um clássico que às vezes funciona e às vezes não funciona. Funciona quando? Quando você está numa instituição séria em que você vai atrás e que você confirma os casos que você viu. Então, eu já vi era apendicite. Por quê? Porque eu confirmei que era uma apendicite. Eu já vi um caso assim que a mulher estava sangrando e era um von Willebrand. Ela estava sangrando um monte, ninguém viu nada, era um von Willebrand. Beleza. Você confirmou que era von Willebrand? Sim, ela trouxe o exame laboratorial, beleza. Você guardou aquele caso na memória. Agora, se você suspeitou e na sua cabeça você formulou uma hipótese e você nunca confirmou aquela hipótese, mas na sua cabeça você está muito certo daquilo, enfim, você fala, eu já vi um caso parecido e era apendicite. Confirmou? Não sei, não vi, não fez cirurgia, nunca voltou. Então, cuidado com eu já vi um caso, porque se você não teve confirmação ou anatomopatológica, ou laboratorial, ou X, mas uma confirmação padrão ouro de que aquilo que você estava pensando era correto, você não pode usar aquilo. O problema é que nem todo lugar tem confirmação e nem todo mundo sabe que não pode usar isso, como eu já vi um caso, se não tem confirmação. Então, isso cria, às vezes faz você pegar a curva pro lado errado, faz você pensar bobagem. Isso é uma coisa que faz errar. E aí é onde muita gente experiente cai do cavalo. Tá lá com anos de medicina, com pseudoconfirmações. Então, por exemplo, eu dei cloroquina pro Covid e passou, né? Ele melhorou, ele tá vivo. Aí você acha que a cloroquina foi aquilo que melhorou, quando na verdade a infecção em si era autolimitada. Então, você tem que ter cuidado com esses raciocínios em que você não confirmou a sua hipótese, tá? Por isso que a gente fala em raciocínio hipotético dedutivo e você dá possibilidades. Por isso que a gente fala em estudar muito bem o comportamento das doenças e associar esse comportamento no momento que você está pensando. E por último, é claro, se você tem a confirmação, você pode muito bem usar, e é muito legal, usar o seu banco de casos interno, porque o cérebro ele pega muito mais rápido, né, da cabeça. Então vamos lá, a gente achou, por exemplo, cadê? Aqui. A gente achou um sangramento, um sangramento uterino normal, era um spotting. Tá, era uma mulher com escape. Vamos dar esse exemplo. Para finalizar. Olha só, eu vou pegar um caso que aconteceu comigo, tá?
30 anos, um filho, e a queixa era sangramento irregular. Ah, eu tô sangrando irregular. Como que é esse sangramento? Ah, é uma borrinha de café, aí vem um dia dois, dá uma coliquinha, vem um dia dois, aí para 10 dias, aí dá uma coliquinha, vem mais um dia dois, aí depois para um mês, aí dá mais uma coliquinha, vem um dia dois, aí é vermelho vivo? Não, é uma borra, de vez em quando vem um pouquinho vermelho, mas a maioria das vezes uma borra, muita intensidade? Não, 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 pouca coisa. Ah, mas às vezes é que fica pingando todo dia também. Tem semana que fica pingando de segunda a sexta. E aí para lá 3, 4 dias. Aí você vê que realmente é um sangramento irregular. Você consegue classificar como oligomenorreia? Não. Você consegue, classifica como polimenorreia? Também não, porque não tem característica de ciclo menstrual. Não está ciclando. Você consegue caracterizar como menorragia? Não. Como metrorragia? Não. Sobrou escape. É um sangramento totalmente irregular com padrão de escape, que é borrinha, é pouquinho e não tem padrão de ovulação. Aí você vai perguntar, é óbvio, você tá usando pílula? Não, não tô usando pílula. Ah, tá. E usa algum outro método? Ah, claro, eu uso Implanon. E eu uso Mirena. Ah, você usa Implanon e você usa Mirena. Tá. Aí você bota o transdutor. Aí vai olhar lá, parede vaginal normal, colo normal. O endométrio da pessoa atrófico era bobagem. Porque ela estava com Mirena, que já atrofia endométrio, e ela estava com Implanon, que atrofia mais um pouquinho. Então, se eu conseguisse medir algum endométrio lá, eu ia medir. Deu 0,02. Então, tinha 2, não era nem milímetros de endométrio, sabe? Era menos que 1 milímetro, era meio milímetro, mas 0,05. E aí? Não tinha mais nem outra causa. A causa era atrofia. Olha, por que você está fazendo isso? Primeira pergunta, né? Por que você está fazendo isso? Ah, tô fazendo porque eu não quero engravidar mesmo. Eu falei, mas você não confia no método? Qual método? São dois métodos anticoncepcionais ao mesmo tempo. O que você acha? Você não acha que não precisa confiar? Ah, não sei. Vamos tirar um? Hum, exatamente. No ultrassom, a gente consegue ter esse feeling do que está acontecendo. Enquanto você faz o exame, você vai perguntando. Isso é uma delícia. E às vezes a paciente nem percebe isso. DIU mal posicionado pode levar a sangramento tipo escape? Pode, pode sim. Tipo escape, e às vezes ali, DIUs que perfuram o miométrio, eles podem sim dar sangramento tipo escape. DIUs que estão posicionados no colo, e às vezes eles tendem a dar uma machucadinha no colo sem querer, tipo, sei lá, depois de relação, por exemplo, e aí pode dar um sangramentinho um pouquinho mais vermelhinho, não tão borra. Então, a gente consegue avaliar se é escape, às vezes até pelo padrão de sangramento. Você pergunta, e aí, depois da relação você tem alguma coisa? Ou o DIU, por exemplo, ele dá muito escape, às vezes nem mal posicionado, às vezes bem posicionado, tá? O DIU, ele, principalmente DIU de cobre e não Mirena, mesmo muito bem posicionado, ele dá escape no período pré-menstrual. O DIU começa, quem tem DIU, e a gente brinca que assim, né? Existe uma frase do você se adaptou ao DIU, porque é você que se adapta ao seu DIU e não o DIU que se adapta ao seu corpo. O DIU, ele, antes, perimenstrual, ele aumenta a quantidade de cólicas. Por um endométrio estar um pouquinho mais espesso, é como se ele desse uma cutucada naquele endométrio que está um pouco mais friável que o normal, e o endométrio já desce uma descamadinha. Então, quem usa DIU tem um padrão de começar com umas cóliquinhas antes mesmo do período menstrual, sei lá, 6 dias, 5 dias, 4 dias, e
Além disso, tem uma coliquinha, sangra um borro. Tem uma cólica, dá uma sangradinha um pouquinho maior. Às vezes uns 4 dias antes. Só que é do DIU. Aí vai da pessoa se adaptar ou não adaptar ao DIU. Tem muita gente que tem isso e tá tudo bem, entendeu? Tem gente que vai procurar você por sangramento uterino anormal, porque não aguenta, ela quer sangrar só aqueles 4 dias. Eu não quero ficar usando absorvente por 6 dias mais 5 dias, tá? Então, o DIU pode, mesmo não mal posicionado, ele pode dar uns escapes, às vezes até uns escapes um pouco maiores. Então, talvez a pessoa que usa DIU e DIU de cobre, ela tenha um padrão de sangramento mais metrorragia, né? Durante um tempo mais prolongado de sangramento. E aí, às vezes, algumas percebem isso, que está vindo antes da menstruação, outras não percebem. Mas é legal, essa pergunta é super legal. E quem tem DIU mal posicionado, por exemplo, no colo, pode sangrar não só como escape, mas como vermelhinho, tipo de lesão, sabe? Lesão tipo rasgueio. E de fato, eu pedi para paciente, e aí vamos lá, né? Eu pedi para paciente, falei, olha, você pode escolher um ou outro, de repente. Os dois, eles estão te causando sangramento porque ele tá com hormônio demais no seu corpo, amiga. Tem muita coisa atrofiando esse endométrio. Tem muita coisa fazendo esse coitado desse endométrio, ele não existe mais. Ele tá só o pó da rabiola. Aí ela entendeu. E aí ela tirou tudo e tirou o Implanon e tirou o Mirena que estava na hora de trocar. E aí trocou por um novo Mirena. E aí parou. Ela sangrou de novo na troca do Mirena e depois parou de sangrar de novo. Então, essa eu tive a confirmação, eu posso dizer que eu já vi esse caso, tá? E a ideia é essa, galera. A ideia é que durante o exame você vá por imagem formando hipóteses do que pode ter aqui, você colhe a história, da queixa principal você lança um número máximo de hipóteses para aquilo, e à medida que você vai olhando os segmentos colo, vagina, útero, endométrio, ovário, você vai raciocinando e achando argumentos que comprovem ou refutem as suas hipóteses. Tá? Então, não vai pensando numa coisa só e tentando procurar aquela coisa só, e se não for, ai, me perdi. Não. Você usa o hipotético dedutivo, você pega a queixa principal e expande essa queixa principal. O que pode ter menorragia? Pode ser isso, 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 isso. Em fazendo isso, todo dia, o tempo todo, onde pode ter isso? Na Radiopedia. Mesmo na Radiopedia tem causas de nananã. Pá, 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 pá. Pergunta para o Google mesmo, se você tiver dúvida. Causas de dor abdominal, blá, 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 uma lista gigantesca. Causas de dor abdominal com icterícia, blá, 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 outra lista gigantesca. E assim você vai formando a ponta de cá do seu raciocínio. A ponta de lá é estudando uma doença. A moral da história é que medicina é educação continuada. Você tem que estudar. Você precisa estar em constante aprendizado. Né? Não é um aprendizado fixo, a gente está evoluindo todo santo dia em conhecimento, em tecnologia e em velocidade de processamento das informações, inclusive. Então, quanto mais acesso à informação você tiver, quanto mais seu cérebro conseguir guardar informações que te deem norte para raciocinar durante seu exame, você está melhor, você está com uma vantagem potencialmente evolutiva em relação aos seus colegas, seus concorrentes, né? Porque no final das contas, sim, somos todos colegas, mas todo mundo aqui quer se destacar, todo mundo aqui quer ser melhor. É claro que não é ser melhor que o seu colega, mas se você lembra, volto tudo aquilo que eu disse no começo da live, se você tiver como fim o seu paciente, sempre, e se este fim no seu paciente for sempre o melhor para o seu paciente, você vai se destacar evolutivamente. E aí você não tem que pensar em concorrência. Tá? Apesar de, sim, existe concorrência. Mas se o seu fim é sempre o seu paciente e não, sei lá, crescimento na carreira, meu, que preciso crescer na carreira. O fim não é o paciente. Cara, isso não vai bem. Bote como fim o paciente, tá bom? E com isso eu encerro a aulinha de hoje. Espero que tenham gostado.
Apesar de ser de radiologia, isso. Apesar de ser de radiologia, eu sempre trago umas coisas meio fora da radiologia para cá, e eu acho que quem pegou esse meu jeitinho, e isso, quem pega isso, quem entende isso, gente, eu fico tão contente, tão contente, tão contente. Vocês não sabem como.